Se no passado vivemos momentos em que a participação popular foi suprimida por diferentes grupos autoritários, no presente essa participação continua limitada pela repressão estatal e negação dos direitos básicos de cidadania e dos direitos humanos. Este é um trecho do livro de Sociologia que ilustra o nosso tema de hoje, a cidadania. O Brasil passa por um período de instabilidade. Iniciamos a década protestando contra as tarifas de ônibus e terminamos com uma pandemia. Afinal, onde está o país tropical abençoado por Deus? Bem, eu sou Manuela e aqui estou com Gabriel. Olá. E Francielen. Olá. E este é o podcast O Debate. Nas segundas e sextas trataremos sobre assuntos educacionais com profissionais acadêmicos. Para bater um papo sobre cidadania, convidamos o professor Luiz Eduardo Espínola, que é graduado em Ciências Sociais pela UFBA, especializado em Filosofia Contemporânea pela Faculdade São Bento da Bahia e mestre em Ciências Sociais pela UFBA. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Como é que está indo a vida nessa quarentena? Tá bem difícil. O tempo passa devagar. Eu tenho realmente levado muito a sério o isolamento social. Tenho saído muito pouco de casa, a não ser raras vezes para comprar comida. Tem sido bem difícil, mas as notícias que estão chegando são promissoras, né? Parece que a vacina está muito próxima. É isso mesmo. Basicamente o que a gente se vê nos jornais, Sim. Ô professor, o que é a cidadania, o que é a democracia, como elas duas trabalham juntas? Porque eu sempre confundo esses dois temas. Nossa, perguntas complicadas, né? Cidadania, grossíssimo modo, é a relação do sujeito com a vida em comunidade, né? A gente pode pensar em cidadania como a tradução latina da política, né? Política para os gregos, ela tem um significado diferente do que virou hoje, né? Quando a gente pensa em política, a gente pensa nos políticos profissionais, nas pessoas que ganham a vida, que recebem um salário para nos representar. Mas a política entre os antigos gregos, né, os gregos de 2.500 anos atrás, era um método de você participar da vida da sua comunidade, né? Tanto que politikos significa viver para a cidade, né? Grosso modo significa viver para a cidade, né? Então, Aristóteles dizia, todo homem é um animal político, né? Um zoon político. Ou seja, é um homem que vive para a comunidade, é um ser social. Política e sociedade, no ethos grego, ele está bem misturado. O vocábulo cidadania, que vem vou arranhar meu latim agora, civitas, né? Provavelmente se alguém souber latim me corrija, por favor, ele tem um significado parecido, né? E talvez, dado que os romanos se influenciaram bastante pelos gregos, é bem possível que seja de fato uma tradução literal da tradição grega, né? Então é viver também para a cidade. Se traduz modernamente no conjunto de direitos e deveres que cada cidadão tem. Direitos e deveres porque não há direitos sem uma contrapartida, né, nos seus deveres. E é muito comum o pessoal esquecer dessa parte dos deveres. Sim, é verdade. Mas uma coisa não existe sem a outra, né? Aí é comum também se esquecer dos direitos, né? E com frequência a gente ouve um certo discurso mais autoritário, focando na ideia de que a gente tem direitos de mais e deveres de menos, né? Quando isso não é verdade, ou não deveria ser, pelo menos. Ô professor, associado à democracia, por exemplo, ela com o tempo ela foi mudando os grupos que participavam da democracia, ou os grupos que eram considerados cidadãos, não era, na verdade? Sim. A tradição republicana, né, que a gente pode atribuir à Revolução Francesa, né, com o fim
das monarquias, como marco do fim das monarquias feudais lá na Europa, ela vai pela primeira vez estabelecer um documento que é os direitos do homem e do cidadão, não lembro agora se esse é o da ONU ou da França. Bom, mas ela vai estabelecer pela primeira vez uma carta que declara, né, direitos fundamentais do homem e do cidadão. Né? E o vocábulo cidadania já começa a aparecer aí associado à ideia contemporânea, à ideia moderna de direitos e deveres. Como a maior parte das repúblicas... Desculpa, Fran, você ia falar alguma coisa? Não. Perdão. Como a maior parte das repúblicas elas acabaram evoluindo para sistemas democráticos, então a cidadania está imediatamente ligada à democracia. Não se pode falar em democracia sem direitos e deveres. Professor, quais são os tipos de democracia que existem hoje? Essa é uma pergunta que talvez eu não saiba. Não sei se é uma classificação de tipos de democracia, né? A gente pode falar, talvez, em democracia direta, que é o ideal, né? Em que você não tem representação e que cada um exerce poder sem representação. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, mas é um ideal. A maior parte das democracias que existem são democracias representativas, né? Em que a gente elege uma pessoa ou um colegiado de pessoas para nos representar e representar nossos direitos. Até porque em sociedades complexas como a nossa, em que você tem um conjunto muito grande de pessoas e de instituições, seria muito difícil que cada um se autorrepresentasse. Você vai ter nações em que a democracia ela não está tão amadurecida, em que esse exercício, por exemplo, da representatividade, ele não é tão simples. A gente pode dizer, por exemplo, que na democracia brasileira a gente tem um sistema em que, por exemplo, cada voto vale por um voto. A democracia nos Estados Unidos ela é mais complicada do que aqui, né? Embora seja um país de tradição democrática, isso não está refletido, por exemplo, na escolha dos seus colegiados. A gente está assistindo agora a eleição americana e está vendo que o voto popular ele não é exatamente, cada voto não tem um valor. Tá? O valor do voto é dado pelos colegiados. Então, você tem algumas diferenças. Eu não sei se há uma classificação dos tipos de democracia, né? Mas do jeito que eu vejo, algumas se caracterizam por um sistema de representatividade mais ou menos direto do que outros. Ô, professor, e qual é a importância da cidadania para a formação educacional? Olha só, eu acho que a cidadania tem uma importância tremenda, né? Porque na medida que a gente conhece os nossos direitos, né, a gente pressiona as instituições para que eles sejam, por exemplo, positivados. Nem tudo que é direito ele está necessariamente expresso na forma de leis. Às vezes, até quando ele está expresso, ele não é respeitado, né? Que leva a gente a pressionar a ter a oportunidade de pressionar ainda mais. Quando a gente não conhece nossos direitos, a gente não tem condição de intervir positivamente na sociedade no sentido de tentar fazê-los serem garantidos. Tá? A Constituição brasileira, embora ela não seja ideal, ela traz alguns avanços importantes. Tá? Por exemplo, na questão da demarcação de terras indígenas, ou na demarcação, ou em elementos para a reforma agrária, mas de nada vale ela estar expressa em linhas gerais na Constituição se não houver leis que positivem isso para casos concretos. Tá? Então, nesse sentido, apesar de ser um direito, a gente tem direito à saúde, à educação, etc., se a gente não pressionar para que leis sejam aprovadas que positivem esses direitos, a gente vai ficar à mercê das decisões dos nossos dos governantes que a gente elege. Tá? Então, é importante no sistema de representatividade que a gente tenha poder intelectual para pressionar aqueles que nos representam. A gente tem uma visão estranha sobre política, né? A gente torce para políticos, a gente gosta deles ou não gosta deles, a gente tem uma relação emocional com os políticos. Não deveria ser assim. A gente apoia no momento da eleição porque o sujeito tem as propostas que a gente acredita que são melhores para a comunidade, mas no momento que ele está empossado, no momento que ele tem um mandato, ele é um funcionário, e a gente tem que pressionar e cobrar desse funcionário o resultado, cobrar que ele leve a contento as promessas que ele fez. No movimento estudantil, eu aprendi isso, né? Que a partir do momento que o gestor ganha, ele não é mais seu amigo. Ele pode até ser seu amigo, mas aí você começa a cobrar ele, a encher o saco.
e não só avaliar os pontos ruins, mas também os pontos bons daquele cidadão. Mas, professor, a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: como se decorreu esse processo de cidadania no Brasil? Ou ele ainda está muito concentrado em certas elites? É um processo bem lento e delicado, né? A gente votou pela primeira vez para presidente em 89, eu tinha 17 anos, né? Então não faz, apesar de eu não ser, vocês serem bem mais jovens do que eu, eu sou um pouco mais velhinho que vocês, não faz muito tempo, né? A própria noção de direitos do consumidor, ela é muito recente. Eu lembro quando eu era mais jovem, estava no ensino médio, como vocês estão hoje, se você comprasse um produto que viesse com defeito, você simplesmente aceitava, não havia com quem reclamar. A loja, se não se sentisse à vontade para trocar, ela não simplesmente dava as costas, né? Assim, nós tivemos uma evolução grande na área de direito do consumidor, nós tivemos uma evolução grande na área dos direitos políticos, né? Mas ainda é muito pouco, né? Se você pensar bem, eu não sou historiador, né? Eu estou falando de coisas que eu não sei, mas se você pensar bem a tradição democrática no Brasil, a gente tem democracia, a gente tem mais períodos de exceção do que períodos de democracia, né? A gente viveu maior parte do tempo sobre regimes autoritários, né, do que sobre regimes realmente democráticos. Então, a história dos direitos humanos, perdão, a história da cidadania, e está associada aos direitos humanos também, né? Não deixa de ser um direito. E a história da cidadania e dos direitos no Brasil, ela é lenta, dolorosa e ainda por se fazer, né? Nós ainda estamos construindo isso, né? A gente ainda está se percebendo, na verdade, como portadores de direitos. Quando a gente ainda tem... Quando você vê uma sociedade em que as pessoas falam que direitos humanos para humanos direitos, é que você percebe que a coisa ainda anda muito devagar e é muito delicada ainda a questão. Eu não tenho uma pergunta. Professor, você acha que a sociedade, eles sabem lidar com os direitos humanos que temos hoje em dia? Bem difícil, né, Fran? Os direitos humanos são uma das coisas mais difíceis que existem, né? Um dos conceitos mais difíceis que a gente tem para lidar, porque direitos humanos exigem um desprendimento individual muito grande, né? Quando você pensa na humanidade como um todo, né, você está abrindo mão de pequenas diferenças que a gente não está acostumado a abrir mão. Nós somos seres sociais, mas também somos seres tribais. A gente tende a se fechar nas nossas pequenas tribos e a buscar a aprovação dos nossos iguais. Consequentemente, quando você estende um direito à humanidade como um todo, você está estendendo esse direito àqueles que não são iguais a você também, aqueles que fazem parte de outra tribo, né, de outra aldeia. E dado que nós tendemos a uma posição que os antropólogos chamam de etnocentrismo, que vocês conhecem bem, né? A ideia de a gente defender a nossa cultura como se ela fosse a cultura mais importante, é bem difícil imaginar que os outros tenham direitos. Sobretudo quando a gente está falando de criminosos, né? Por que de acho, então, um criminoso deveria ter direitos, né? Se ele rompe com o pacto social e comete um crime. A ideia é que não é aquele indivíduo que tem direito, mas toda a humanidade tem direito, né? Enquanto ele não for... É outra coisa muito difícil associada a isso, que é a presunção de inocência, né? Enquanto esse sujeito não esgotar todas as instâncias, enquanto ele ainda tiver chance de se defender e de provar que ele não é culpado, ele não pode ser considerado culpado por antecipação, né? Então, eu penso que uma das coisas mais difíceis para os direitos humanos é exatamente o conceito de humanidade, que é um conceito difícil da gente, enquanto ser social, compreender, né? Você vai ter críticas, inclusive, de alguns sociólogos e antropólogos sobre essa ideia de humanidade, né? Essa ideia de universalidade. E talvez esse ser humano universal, ele nem exista, né? Visto que cada cultura concebe a si mesma como os humanos, como as pessoas, como a gente. Que a maior parte do Brasil a gente teve sobre regime autoritário. Isso me lembra justamente isso, né? Por exemplo, a queda do imperador, golpe, que foi então o nascimento da República. A queda da República Velha, passando para a Era Vargas, golpe. Era Vargas se deu o próprio golpe, e depois Vargas cai,
foi por conta de um golpe militar, depois outro golpe militar. E o Brasil é cheio de golpe, um golpeando o outro. Mas, assim, a pergunta que eu faço é: a democracia contemporânea, como o senhor analisa ela? Democracia contemporânea. Olha, ultimamente a gente tem visto, por exemplo, o surgimento de certos grupos e movimentos autoritários no mundo todo, né? A gente está vendo agora, talvez, o final do governo Trump, né? Ainda não saiu o resultado da eleição, mas possivelmente o Biden tem boas chances de levar essa, que foi um governo extremamente autoritário, né? Você tem o governo do Duterte nas Filipinas, o Erdogan na Turquia, aqui no Brasil a gente não fica atrás com o nosso presidente, Carlos Bolsonaro, que é de uma tradição conservadora e de uma tradição autoritária, né? E ele não faz segredo disso. Então a gente está vendo no mundo inteiro o surgimento de uma turma que questiona a democracia no sentido de pensar que a democracia é lenta para resolver os problemas, porque ela exige a articulação de várias pessoas, ela exige que a gente discuta essas coisas, ela exige ouvir todo mundo. As decisões autocráticas, as decisões tomadas por um sujeito numa posição de poder autoritária, elas são mais simples, óbvio, né? Porque ela não precisa passar pelo crivo de ninguém. Um ditador não pede licença à sociedade. Ele faz o que ele acha que é melhor, é o arbítrio dele que está em jogo. Tá? E nos últimos anos a gente tem visto não só aparecerem esses movimentos autoritários, mas uma receptividade das pessoas a esses movimentos. Tá? Esses caras são eleitos com uma margem grande de aprovação popular. Tá? E o discurso é sempre esse, o discurso de que há muitos direitos e poucos deveres e que é preciso reformar as coisas, a gente precisa retroagir em termos de direitos se a gente quiser manter a ordem. E algumas pessoas parecem dispostas a trocar liberdade por segurança. Né? Sobretudo nós aqui no Brasil, né, que vivemos problemas muito sérios com relação à segurança pública. Né? Eu não vejo com muita estranheza quando as pessoas decidem fazer essa troca, né? Trocar segurança por... O que eu falei mesmo? Esqueci. Trocar segurança por ordem, né? Por liberdade. Por liberdade. Obrigado, Gabriel. Trocar segurança por liberdade. Né? Eu não acho que é uma troca boa que a gente faz. Né? Todo regime que nos tira a liberdade, por menor que seja, ele não devolve mais. E penso eu, que a gente deve caminhar para sociedades abertas e que privilegiem a liberdade. Privilegiem a nossa liberdade, que é uma das coisas boas que, por exemplo, a tradição liberal nos traz. Se o neoliberalismo ele é extremamente perverso no sentido da redução desses direitos, né? Na origem dele, a tradição liberal, que vai dar lá na Revolução Francesa, é que vai primeiro pensar esses direitos do indivíduo. O desafio hoje é expandir esses direitos. Tá? Os direitos já existem, a gente precisa expandi-los. Tá? Quando se fala na questão dos direitos dos povos indígenas, na questão dos direitos das populações minoritárias, né, dos LGBTQ, que é onde está hoje a grande disputa pela cidadania. Na maior parte das vezes a gente vê que essas pessoas são tratadas como cidadãos de segunda classe, que elas não têm acesso a certos direitos fundamentais, simplesmente por uma questão de identidade, de escolhas, né? De outro modo de enxergar e de fazer, de viver a sua própria vida. E interessante é que isso é rotulado como um problema, com todas as aspas, de esquerda, mas a identidade está em jogo para os grupos de direita também. Né? Essa identidade conservadora, cristã, né? Que é interessada nos valores da família, etc., isso também é uma questão identitária. Né? Só que, em geral, os movimentos conservadores pensam que suas pautas são pautas naturais. Né? Por exemplo, só há 2 gêneros porque a biologia é a natureza, etc. E os conservadores tendem a levar todas as discussões para a naturalização do mundo, né? Quando, na verdade, se você pega o que as ciências sociais têm a oferecer para a gente de melhor, é de que todas essas coisas que a gente tem como naturais, elas em sua maioria, elas são construídas socialmente. Né? E se são construídas socialmente, significa que elas poderiam ser construídas de um outro modo. A gente pode vislumbrar uma sociedade melhor, a gente pode expandir direitos.
e não ficar fechado num mundo do passado, ou num mundo que não muda nunca. Isso bloquearia, inclusive, o desenvolvimento da própria sociedade, bloquearia, inclusive, o desenvolvimento do próprio capitalismo. Professor, você falou das militâncias, do feminismo, do movimento negro, do movimento LGBTQIA+. E assim, você acredita que essas frentes, esses movimentos, eles podem mudar ou direcionar a nossa sociedade para um outro lado, uma outra frente, um outro pensamento? Olha, eu não só acho que eles podem, como acho que eles estão fazendo isso efetivamente. Eu tinha esquecido de falar das feministas, mas talvez a coisa mais importante que tenha, as transformações mais importantes que tenham ocorrido nos últimos 10, 15 anos tenha vindo do movimento feminista. Tá? A crítica feminista aos valores, sobretudo, pensei em pessoas como Judith Butler e outras autoras, tem sido extremamente importante. Muito desse conservadorismo, penso eu, tem a ver com o ressentimento de homens brancos que estão encastelados, homens brancos e velhos encastelados há muito tempo no poder. Se você pega a eleição americana, por exemplo, você tem dois senhores brancos idosos brigando, né? Um de 74 e o outro de 77. O Congresso americano também é bastante envelhecido, teve alguma renovação agora, né? Mas ele é formado fundamentalmente de homens brancos e velhos, decidindo sobre, sei lá, sobre o corpo das mulheres, o que é que a mulher pode ou não fazer da sua sexualidade, né? Com quem você pode ou não casar-se, ou que tipo de, ou que substância ou não você pode colocar dentro do seu corpo, né? Então esses movimentos identitários, eles têm avançado pautas extremamente importantes. Então eu penso que eles não só são importantes, como são extremamente necessários. Eu ia falar alguma coisa, só que agora eu esqueci. Professor, como o senhor vê o ensino da cidadania? Em off aqui, eu nunca entendi o porquê muita gente não gosta que cante o hino nacional na escola. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema. Eu acho o hino nacional muito bonito, né? Eu, quando, de novo, vou voltar para o passado, né? Nostalgia, quando a gente fica velho, fica nostálgico. Quando eu era criança, não existia aula de sociologia, né? Eu ainda era o governo militar, né? E quando eu nasci em 72, né? Então eu peguei ainda um período já de abertura, né? Mas o período ainda de governo militar. E a gente tinha uma disciplina de Organização Social e Política do Brasil e Educação Moral e Cívica. Basicamente, a Educação Moral e Cívica era sobre valores cristãos, né? Era uma aula de religião católica, bendita, né? Não de qualquer religião, não de religião comparada, por exemplo, como a gente faz nas aulas de sociologia. E o SPB era uma discussão das instituições do governo, né? Havia a obrigatoriedade de a gente cantar o hino, de a gente jurar a bandeira, de uma série de coisas. Eu não vejo isso necessariamente como negativo, né? Eu fico até triste que os símbolos nacionais tenham sido sequestrados por uma gente que está distorcendo o significado deles, né? Eu fico de fato triste por ver pessoas cantando hino, etc., e defendendo coisas como volta da ditadura, coisas do gênero. Em princípio, eu não vejo nenhum problema, não, né? Ter orgulho do seu país é uma coisa, ter orgulho da sua pátria, da sua nação é uma coisa, né? Outra coisa é que esse orgulho leve a gente à xenofobia, ao racismo, e a práticas que não são condizentes com os direitos humanos, né? De novo, é aquela ideia, né? Como a gente tem a tendência a um certo etnocentrismo, esse etnocentrismo pode se travestir de patriotismo, de nacionalismo, de coisas desse jeito. Se você lembra bem da Segunda Guerra Mundial, você vai ver para onde é que nos levou, né, a ideia de nacionalismo e de patriotismo alemão. Bem, obrigado, professor, por participar dessa minha entrevista, desse episódio. Foi muito bom ter o senhor aqui e, por sinal, a capa também foi bem sugestiva, a capa que eu fiz para esse episódio, tá bem bonitinho. Aí é o seguinte, a gente vai querer ter o senhor aqui novamente no podcast, o senhor é muito querido pela gente, tá? O senhor tem algum beijo para mandar para alguém? Para vocês, meus alunos queridos, né? Saudade de vocês, essa Covid deixou a gente longe, né? Mas com a esperança de que a gente possa de novo voltar a ter nossas aulas presenciais, que a gente possa voltar a discutir esses assuntos, né?
Muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço muito pela lembrança, né? Agradeço muito pelo carinho que vocês têm por mim, e sempre que vocês me chamarem, eu estou à disposição. Às vezes eu enrolei um pouquinho para dar essa entrevista, tive alguns problemas, mas sempre que eu puder, eu estou à disposição. Não, tudo bem, tudo bem. Menina, você tem algum beijo para mandar para alguém? Um beijo a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez nos acompanhando. Obrigada, professor. E você, Fran? Não, só agradecer mesmo, agradecer o professor também. E como o Mano disse, né, a todos os nossos ouvintes. Ok, então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio e até mais. Só um detalhe. Nos siga no Instagram, que é Tietuco, no YouTube também é Tietuco, e esse podcast vai estar disponível em 9 plataformas, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, enfim. E também no YouTube, você também pode ouvir no YouTube se você quiser, tá? E no Deezer, porque o Deezer também deu problema. Mas é isso, muito obrigado e até a próxima.